saiu essa informação aí que que o Leonardo Jardim pediu a contratação de um goleiro, né? E aí o Cruzeiro soltou esse comunicado aí, ó. O Cruzeiro comunica que não tem interesse na contratação de um goleiro ou qualquer outro atleta neste momento. O clube também aproveita para esclarecer que em nenhum momento o treinador Leonardo Jardim solicitou a contratação de um goleiro. Como já foi dito diversas vezes por nossa diretoria, o clube e a comissão técnica confiam no atual elenco para a disputa das competições para o restante da temporada. E aí, o desmentido, então, desta informação que surgiu e dentro daquilo que a gente já tinha falado, né, o Valu, Pedro e Gabriel, chegou em um determinado momento a se avaliar, mas não que bateu o martelo. E o próprio Pedro Lourenço, na entrevista lá com vocês, Valu, ele falou exatamente isso, né? Avaliaram ali e aí decidiram que, ó, não, vamos com o que tem, e essa posição que se mantém com uma nota muito clara que veio do Cruzeiro. E aí? Claríssima a nota, e eu fiquei bem surpreso com a notícia de ontem, e exatamente pela fala do Pedro Lourenço. Ele foi bem claro lá nos Donos da Bola, ele falou que o Leonardo Jardim, né, ele se assustou naquele dia 12 de fevereiro com a atuação, foi um dia ruim do Léo Aragão, que vinha fazendo boas apresentações até então no começo da temporada, e depois ele acabou comandando o Cruzeiro com o Cássio, que vivia, sim, para mim, pelo menos, antes dessa longa parada do Cruzeiro, um momento ruim também, diferente do momento do Léo Aragão, que foi ali, enfim, mas também um momento de não passar confiança. O Cássio não estava sendo o Cássio ainda neste momento, e o Pedro Lourenço falou, não, ele ficou meio ali, mas com o passar dos dias, ele acabou se convencendo que o Cruzeiro está bem servido de goleiros, e o Pedro voltou a falar, inclusive, do Cássio, foi um grande goleiro que nós trouxemos. Enfim, para mim, achei que tinha sido encerrada essa questão de procura de goleiro, uma vez que o Pedro Lourenço, como o mandatário maior do clube, veio a público falar na oportunidade. Mas é isso, acho que aí é em definitivo, né? Qualquer coisa a partir dessa nota que o torcedor do Cruzeiro alimentar ou fomentar a respeito de busca de goleiro no mercado, está muito mais na conta desse próprio torcedor do que do Cruzeiro. Porque não tem mais como o clube se expressar de uma forma literal, ao vivo, como fez o Pedro, na nota. O clube está se expressando de todas as formas possíveis de se fazer diante dessa situação. Então, algum torcedor que vier a alimentar situação de goleiro, deste ponto em diante, está fazendo por conta própria, pelo menos é o meu entendimento. O Valu, tem um ponto bem... Pode, Pedro. Pode falar, Gabriel. Pode falar. É que, assim, tem um ponto que a gente precisa de tomar muito cuidado também, que algumas notícias, principalmente envolvendo o goleiro Leonardo Jardim, falaram que o Cruzeiro ia esperar o contrato dele acabar, mas que já tinham procurado o atleta. Isso é até um pouco antiético, pelo menos eu acho que o Cruzeiro também se preserva com essa nota justamente por isso, porque o atleta tem contrato com o Vasco, o contrato dele vai acabar. Quando o contrato dele acabar, se fosse do interesse do Cruzeiro, o Cruzeiro procuraria, e um exemplo disso é quando o Pedro, até lá nos Donos da Bola, relembrou a história envolvendo o Jonathan Jesus. Ele poderia ter pago um valor mais baixo, ele aceitou pagar um valor que era proveitoso para o Ceará, mas também que o Cruzeiro julgava adequado, para não ter essa de roubar um jogador. Então, acho que o Cruzeiro usa essa nota também para se preservar desse tipo de notícia, porque isso acaba prejudicando a instituição, passa uma visão de que a instituição está rolando ali, está trabalhando ali por debaixo dos panos. Tem que respeitar o profissional os profissionais que estão aqui, né? Otávio, Léo Aragão e Cássio, e também respeitar o Léo Jardim, que é o goleiro do Vasco, porque isso também pode gerar problemas para ele, com a torcida dele. Eu sei que o Cruzeiro não tem que dar conta de tudo no mundo, mas o Cruzeiro também não pode ver seu nome envolvido nesse tipo de situação. Então, eu acho interessante o Cruzeiro se posicionar com essa nota, e aí é o que o Valu disse. Várias oportunidades apareceram aí,
de pessoas informando que o Cruzeiro, o Leonardo Jardim, pediu um ponta. O próprio Pedro Lourenço, que é o dono do time, falou que o único pedido do Leonardo Jardim, o treinador do Cruzeiro, no caso, foi um ponta. Esse ponta foi o Wanderson, teve a aprovação do treinador, chegou, já está treinando. Então, agora, o torcedor que acredita em especulação envolvendo principalmente pedidos do treinador, supostos pedidos, digamos assim, ele está criando talvez uma realidade que ele quer acreditar. O Cássio não vem bem? Não vem bem. Só que o treinador do Cruzeiro julga ele capaz de se recuperar dentro do ano, ou julga o Otávio um goleiro capaz de substituí-lo e assumir essa posição. Então, o Cruzeiro não está no mercado em busca de goleiro, e esse comunicado aí ele é mais do que claro. O torcedor que acreditar nisso agora é porque ele está querendo mesmo. E o que eu acho mais importante, cara, é o clube soltar a nota. Porque isso aí acaba com tudo, entendeu? Acaba com o rumor. E cada ser humano absorve de uma forma. Às vezes o Cássio fica vendo aquilo, o cara joga um astral um pouco lá para baixo, o clube soltou a nota, o quê? Ele protege o seu funcionário, que é o Cássio, e vida que segue. Sabemos que a torcida do Cruzeiro hoje, o Cássio não está passando a confiança devida. Nós sabemos disso. Só que o Cássio veio de um momento com o Fernando Diniz. Agora vamos ver como que será o Cássio com o Leonardo Jardim. E nós teremos mais uma pré-temporada, né? Se eu não me engano, é de 13 de junho a 15 de julho. Então o Cássio vai ter esse tempo para mostrar serviço, mas o Cruzeiro protegeu o seu ativo. O Cássio é um goleiro que tem contrato, não tem um salário baixo, e eu gostei muito dessa atitude do clube. Eu acho só que melhor ainda, você está mutado aí, Samuca, melhor ainda do que a nota, em alguns casos, alguém lá dentro do clube se pronunciar, sabe? Vir e falar mesmo, assim, não é convocar uma coletiva, não precisa de convocar uma coletiva, né? Mas, ao vivo, a TV do clube está fazendo um trabalho tão legal, então as pessoas do clube podem mostrar o rosto também dentro da própria TV. E eu nem estou falando de uma convocação geral para a imprensa, não, estou falando dentro, usa a mídia do próprio clube, que é ótima, né? A gente viu ontem a transmissão dos Crias, o trabalho que a TV Cruzeiro fez. Então vai lá, olha, aproveitando, estamos aqui encerrando mais um dia, gostaria de falar, estou falando, evidentemente, um papel que o CEO do clube pode fazer, não há qualquer possibilidade. Beleza, a nota foi forte, a nota foi precisa, mas eu também gosto quando as pessoas aparecem de pronto, falando ali, e estou até sugerindo, numa própria mídia do clube, não precisa de convocar, senão toda semana você tem que convocar uma coletiva de imprensa para falar a respeito de alguma notícia veiculada por algum jornalista. Não, mas pontualmente poderia ter sido usado também. Está ok a nota, mas é bom o próprio clube usar a TV do clube, o veículo de mídia, para se comunicar. Tem um efeito, para mim, né, diferente. O consumidor brasileiro, de uma maneira geral, ele é muito visual. Então, ali, o Alexandre Matos, de repente, falando da Toca da Raposa, terminando mais um dia de trabalho aqui, não precisa de estender muito a conversa. Queria só aproveitar para dizer que Cruzeiro não está atrás de goleiros neste momento, estamos fechados aqui com os goleiros que temos. Beleza. Menos de 2,5 minutinhos de vídeo postado no vídeo do próprio clube, você resolve essa questão e, para mim, causa um outro impacto. E o que eu falei mais cedo, e repito aqui na resenha, é o seguinte, e eu compreendo, em um primeiro momento, o Cruzeiro ter avaliado, né? Porque estava na hora de avaliar, né? O Leonardo Jardim chegou, ele sabia o material que ele tinha à disposição. Quando ele é contratado, ele faz uma análise de tudo, né? E passam para ele, esse aqui é o elenco, e ele começa a estudar todas as questões. Mas eu compreendo ali vamos dizer, um susto inicial para se avaliar essa questão, porque ele chega, vai assistir o clássico, o Cássio toma aquele gol do Hulk que era defensável, né?
Aí, beleza. Aí ele vai para a estreia. Aí tivemos aquela atuação do Léo Aragão, que uma infelicidade muito grande, né? E ele já estava ali. Pô, já tinha torcedor do Cruzeiro. Ó, Léo Aragão, hein? Uma sombra aí importante para o Cássio, hein? Então, tava todo mundo naquela vibe, né? E aí o técnico que chegou, ele vai assistir um jogo, o goleiro falha, comete uma falha. Ele vai estrear, o goleiro, o reserva, comete 2 falhas. Então, eu no lugar do Leonardo Jardim, teria o mesmo pensamento. Falo, gente de Deus, que isso aqui? Uma coisa é se avaliar ali, né, nos vídeos e tudo. Quando eu chego, vou assistir um jogo, uma falha, vou estrear 2 falhas, vamos repensar aí a história, vamos avaliar, mas avaliaram e decidiram que não iam buscar. E vendo hoje, acho que é uma atitude acertada. O Cássio, o jogo contra o América mesmo, muita gente falou ali sobre o gol do Marlon, mas acho que o Cássio ali fez uma partida bem honesta naquela eliminação. E agora vamos ver, né? Amanhã com o Botafogo, ou amanhã não, depois de amanhã, no amistoso contra o Red Bull Bragantino. E, poxa, até pouco tempo não, né? Mas nos jogos ali da Sul-Americana ali, o Cruzeiro chegar na final também tem uma participação importante do Cássio, né? Então que ele volte aí a ser um jogador importante e um goleiro confiável, até para o Cruzeiro trabalhar, né, na subida do Otávio, né? O Otávio agora, pelo visto, já ficando em definitivo no profissional, porque teve jogo do Sub-20, ele não foi. Então, tomara aí que seja o goleiro do Cruzeiro no futuro, porque é um potencial absurdo esse garoto Otávio.